Fala comigo, bebês! Bem-vindos a mais um Pod Peter. Isso mesmo, assuntos que precisam ser falados, comentados do nosso cotidiano, da nossa vida real. É aqui no Pod Peter. Vem comigo porque hoje o tema é um tema muito forte. Hoje a gente vai falar sobre ser mãe e ser mãe solo, sobre ser essa mãe que carrega essa responsabilidade que muita gente não entende. Porque quando a mulher se torna mãe solo, ela não apenas divide, ela assume uma responsabilidade que pouca gente sabe como que é. Assume cuidado, assume a pressão, assume decisões que muitas vezes deveriam ser de dois. Mas ela cuida disso sozinha. E mesmo assim, ela continua. Continua sendo colo, continua sendo direção, continua sendo força. Esse é o desafio. Mesmo quando por dentro ela não está bem, mesmo quando por dentro ela precisa de alguém, ela ainda assim, ela é forte, ela é batalhadora. Hoje eu trouxe 3 mulheres aqui, com 3 histórias diferentes, mas com algo em comum. Todas elas tiveram que ser fortes antes mesmo de se sentirem prontas. Então hoje é um dia de escutar sem julgamento, hoje é um dia da gente abrir o coração e de escutar sem romantizar. Estamos aqui para escutar verdades. Estou com 3 convidadas aqui, mas antes disso eu quero agradecer aos nossos parceiros, os nossos patrocinadores, que são aqueles que acreditaram no nosso projeto, no Pod Peter. Eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros Master, Decom pré-moldados, qualidade e economia para a sua obra, do meu amigo Ronald Encarnação e Ronaldo. Cleantech, o tratamento prêmio que o seu carro merece, do meu amigo Elias. Gente, tamo junto, Elias. Dr. Ícaro Queiroz, transformando sua autoestima através do transplante capilar. Inclusive, estou aqui recém-transplantado, né? É que um dia vocês vão me ver cabeludo de novo, gente. Também quero agradecer Construrama, do meu amigo Diego e da Laura, né? Construrama, do básico ao acabamento, há 44 anos, ajudando a construir sonhos. E também quero agradecer aos nossos apoiadores: Auto Minas, Leal Imports, Estância Carnes, Central Ar, Gráfica Araújo e Mais Cred. Muito obrigado a todos vocês mesmo, de coração, meus amigos, meus parceiros, empresários, né? Porque foram através de vocês que esse projeto se fez acontecer. Tamo junto, galera. Hoje eu quero aqui apresentar as nossas convidadas, essas super mamães, mães solos que estão aí. Gente, ó, tem história, viu? Eu conheço a história de algumas e elas me contaram algumas coisas aqui. Lágrimas irão rolar. Tenho certeza que lágrimas vão... Eu quero começar aqui com a Valéria, né? Valéria, seja muito bem-vinda. Valéria tem 49 anos, é personal trainer, formada em educação física e carrega uma história que muita gente não vê. Ela é mãe de uma menina de 12 anos e sempre foi mãe solo, tá, gente? Nunca teve um casamento, nunca teve essa divisão de responsabilidade. E talvez uma das partes mais pesadas da caminhada dela foi viver tudo isso longe da família, sem o apoio por perto dos familiares, né? A Valéria não era daqui de Turama e ela veio para cá e a família dela não era daqui. Então, seja muito bem-vinda, Valéria. Obrigada pelo convite. Também estou aqui com a Cristiane, 30 anos, auxiliar médica, mãe de uma menina de 7 anos e desde o começo sozinha. Cris virou mãe aos 22 anos e desde então carrega tudo. Decisão, medo, responsabilidade, rotina, mas tem uma coisa que define ela. Ela não desistiu. Mesmo cansada, mesmo com medo, ela continuou. E hoje, quando ela olha para a filha dela, feliz, ela tem a resposta que precisa. Cris, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Também estou aqui com a Vitória. Vitória, 25 anos, técnica em segurança do trabalho. A história da Vitória, gente, começa muito antes, porque ela virou mãe com 14 anos. Hoje são 3 filhos, já viveu um relacionamento, já viveu separação, e hoje voltou a ser mãe solo novamente. E quando você pergunta qual foi o maior desafio dela, a resposta não é sobre ela, é sobre formar bons filhos para o mundo. E a maior vitória da Vitória, ser exemplo dentro de casa.
Vitória, seja muito bem-vinda. Boa noite, Peter. Muito obrigada pelo convite. Então, galera, vamos começar o nosso Pod Peter. Gente, agradeço a todas vocês, né, que se prontificaram em estar aqui. Algumas até mandei mensagem de última hora, as danaram comigo. Gente, você não avisou. Gente, a vida de mãe não é fácil, né? Já tem um monte de responsabilidade, o cara vai... Porque é um assunto que a gente decidiu meio que de última hora mesmo, para comemorar o Dia das Mães, né? Esse podcast vai ao ar no domingo, Dia das Mães, então hoje que vai ao ar, né? Já quero desejar Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo. Prepare-se. Vamos lá. Valéria, faça suas considerações aí. Quem é a Valéria? Né? Vamos começar com você, para as pessoas conhecerem você. Eu já te apresentei aqui. Mas quem é a Valéria, para o público conhecer? Quem que é a mãe Valéria? Bom, boa noite a todas. Boa noite. Tá? Fiquei muito feliz pelo convite, tá? Muito grata. Bom, Valéria, o que é a Valéria? Fui mãe aos 37 anos, né? Não foi uma gravidez, né, planejada, entendeu? E no momento que eu descobri que estava grávida, o mundo caiu, né? O mundo cai. Nossa. Mas, ao mesmo tempo, é uma força que vem, que só quem é mãe para saber. Deus sabe de todas as coisas, é algo surreal. Ao mesmo tempo, o medo vem a força. Naquele momento, eu descobri que eu não estava mais sozinha. Que bom. E isso foi o que me deu forças para chegar até onde eu estou agora. Ela está com 12 anos, é uma bênção do Senhor, a gente já passou por muita coisa. Eu não sei se vocês são da época, né, quem faz academia aqui, eu era daquela mãe que levava ela, colocava no colchonete, lá, 6 da manhã, com frio, calor, ela ia comigo. Eu lembro, eu Você ia na lembra? academia no mesmo horário, cansei de ver ela lá deitada no colchonete, lá, 6 Então, horas da manhã, 7 horas. E todo mundo falava, mas você não tá judiando dela? Eu falava judiando dela, ela ficar longe de mim. Porque quando os olhos da mãe tá em cima, parece que tá protegido. Entendeu? Então, a partir do momento que eu descobri que estava grávida, eu tomei essa responsabilidade para mim. Entendeu? Porque eu sou da opinião que se você tem, né, você tem que cuidar. Sim. E eu nunca terceirizei a educação dela, a responsabilidade para terceiros. Eu assumi para mim. Sim. Durante esses 12 anos. É igual você falou. É muito difícil você não ter um apoio perto de você. Fala, nossa, vou deixar ela ali meia hora. É difícil, por isso que todos os lugares que eu ia, eu levava ela junto comigo. Campeonato, trabalho, entendeu? Então, é isso. Foi uma, como disse, foi uma trajetória, não foi fácil. Não, calma, nós vamos chegar, tem muita coisa, tem muita pergunta. Não foi fácil, Fica mas tranquila, vai dar certo. como diz, né, ser forte foi a única opção. Vitória, vamos lá agora. Quem é a Vitória? Quem é a mãe Vitória? Dá uma resumida aí para a gente começar, para as pessoas conhecerem um pouco mais da Vitória. Boa noite, pessoal de casa. O Peter falou, meu nome é Vitória, tenho 25 anos, fui mãe muito nova, né? Fui mãe na adolescência. Para muitos assusta, né, a sociedade, mas sempre foi o meu sonho ser mãe. Você engravidou com 13 anos, né, Vitória? Engravidei com 13 anos. E assim, os meus filhos é a minha maior motivação, né? O meu combustível para alcançar os meus sonhos. Então hoje eu sonho por conta dos meus filhos. Que bom, que benção. E é isso. Nunca desista dos seus sonhos. Jamais. Cris, quem é a Cris? Quem é a mãe Cris? A Cris é a mãe Cris. É uma jovem que, no auge dos seus 22 anos, na época, eu fazia parte de uma agência de modelo, recém-formada em técnica de edificações, mas não era uma área que eu queria seguir. Então, eu já estava me planejando, já estava com matrícula feita, já estava me organizando para mudar para Uberlândia, já ia começar a faculdade, Nossa. Tinha meus propósitos, meus objetivos, e descobri a gravidez.
Eu namorava com o pai da minha filha, mas não deu certo, a gente resolveu cada um seguir a sua vida, e logo em seguida já descobri que estava grávida. Foi um momento, assim, de muita insegurança, medo. E agora? O que eu vou fazer? Nossa. Não concluí minha faculdade que eu quero, não sei o que eu vou fazer agora, tem um ser para eu cuidar. Então foi assim, uma bomba que eu precisava pensar o que eu ia fazer. Mas ao mesmo tempo, tudo isso me deu muita força. E eu tenho muito assim, o que eu tenho que passar, outra pessoa não passa. E a Alice na minha vida foi, assim, uma bênção. Então, através dela, eu me tornei a mulher que eu sou hoje. E eu vejo que eu precisava dela para eu passar por tudo que eu passei, para hoje eu ser a mulher que eu sou. Que benção. E para eu continuar em busca dos meus objetivos, porque ela, todos os dias, me inspira a buscar mais. E a ser mais, ser melhor. A maternidade, ela traz muita maturidade junto, né, gente? A responsabilidade, o peso de ter alguém que você é exemplo, ter alguém que se espelha em você, que você tem que cuidar. Sim. Isso traz uma responsabilidade gigantesca, igual vocês todas falaram. Depois que você engravida, todos os seus planos, objetivos e sonhos, né, você põe ali numa caixinha, põe na gaveta e fala assim, opa, agora a prioridade é esse aqui. Exatamente. Agora é meu filho, agora Quando é minha eu filha. descobri, foi exatamente isso. Eu foquei total nela. Falei, não, esse sonho eu vou ter que adiar um pouco, porque agora eu tenho que dedicar total a ela. E depois eu continuo, e assim está acontecendo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Para todas vocês. Eu queria, assim, começar aqui com a Valéria, para a gente seguir a ordem. Eu queria saber, assim, ô Valéria, para você, qual que foi o momento que você entendeu? Agora eu sou mãe, agora é minha filha, agora a ficha caiu. Eu não tenho que... Aconteceu, e a gravidez de todas vocês, né, foram gravidezes assim, que não foram planejadas, né? E a hora que você teve essa notícia e descobriu, como que foi sua reação? O que você pensou? É igual eu te falei. É um susto, né? É muito grande, você fala, e agora? Quantas e quantas vezes eu não olhei no espelho? Trabalho com a área da... Trabalho em academia, né? A gente tá nesse mundo, né? E eu olhei no espelho, falei assim... Gente, eu cheguei a 100 quilos na gravidez. Nossa! Engordei 27 quilos. Meu Entendeu? Deus, gente. E eu sempre trabalhei, sempre fui uma pessoa muito ativa. Por que você engordou tanto e que você é personal, já era personal? Você meio que falou assim, não, agora eu vou viver a gravidez e vou comer à vontade, que não tô nem aí. Não, foi Como interessante, porque coisa, Deus estava cuidando de mim desde o momento que eu descobri que eu estava grávida. Por quê? Como eu pego pesado demais, toda vez que eu ia, eu não sabia que estava grávida. Toda vez que eu ia treinar, que eu ia puxar ferro, me dava um desânimo. Já aconteceu de eu colocar 100 quilos de cada lado e fazer o terra e eu pôr a mão na barra e desistir. Falei, não vou treinar hoje, eu não tô com vontade. E nisso foi passando. Aí eu achava até que eu tava com... Gente, será que eu tô com depressão? E não, fui descobrir. Inclusive, tem até uma história muito engraçada. Que na época eu dava aula para uma aluna, acho que vocês devem conhecer, a Milena. E ela trabalhava em laboratório. E aí eu falei, ela ficou quieta, só me ouvindo. Aí ela pegou e falou assim, Valéria, vamos fazer um teste? E eu, teste do quê? Falei, um teste de gravidez, você tá louca? E eu, menina, eu tenho 36 anos. Você só tava namorando? Eu tava namorando o pai da minha filha. Mas até então, na minha opinião, eu não podia ser mãe. Quanto tempo de namoro vocês tinham? 2 meses. 2 meses? 2 meses. E você achava que não podia ser mãe porque você não prevenia, nunca preveniu, não engravidou? Era foi isso? como diz, eu não. Era, né? Tipo assim, não usava anticoncepcional, por quê? Porque eu já tentei, não deu certo. Entendi. Entendeu? Não usava, né? E aí, o porquê de eu ter engordado. Aí foi até interessante que ela virou e falou assim,
vamos fazer o seguinte, se você estiver grávida, eu pago o exame. E se você não tiver, você paga. Eu falei, gente, eu vou pagar esse exame. Ô, Adivinha? Glória. Vontade de pagar. Nunca teve não. tanta vontade de pagar um exame assim, hein? Não, e o pior... Perdeu uma... E o pior é que quando ela falou pra mim, porque ela falou pra mim assim, ó, daqui 3 horas vai ficar pronto. Falei, beleza. Foi toda, né? Peguei meu carro, tô no semáforo com o pai da minha filha do lado. Nossa. O telefone toca. 1h30. Falei, não é ela. Ela falou que era 3 horas. Parabéns, você tá grávida. Mentira. Hã? Meu. E aí o meu mundo desabou. Mas assim, né, foi... Né, Sua gravidez foi uma gravidez tranquila? então, igual eu te falei, toda vez que eu Comeu, ia... comeu bem, né? Gente de 27 quilos, né? Não, pior que não. Você já viu, foi um efeito rebote. Como eu era uma pessoa muito ativa, eu tive que parar porque eu tive um começo de aborto. Louco. Aí toda vez que eu ia... Eu não sabia que estava tendo, porque toda vez que eu ia treinar, eu não me sentia bem. Aí fui falar com o médico, aí foi por onde eu não consegui fazer atividade física, foi onde o meu corpo entendeu. Entendi. E eu não comi muito, viu, gente? Sério, eu passei a melancia praticamente. A vontade que eu tinha era só de chupar melancia. Então, eu não consegui fazer atividade física nenhum dia da gravidez. Aí o peso foi subindo, porque meu corpo entendeu. A sua rotina era muito... A minha rotina você perdia muita caloria, né? E depois você passou aí, só a consumir... Entendeu? Foi aonde eu cheguei a 100 quilos. Caramba, velho. Mas ninguém viu, né? Eu cheguei a... gente, tô falando agora. Cheguei a 100. 3 dígitos. Nossa, bebê do Minha céu. médica Gente, tá vendo, ó? Chegou a 100 quilos, personal, olha aí como que ela tá aí, ó. Olha o muque dessa mulher, gente. Você tá doido. Eu passo vergonha quando a gente vai treinar perto. Ela fala assim, vamos treinar. Fala assim, Deus me livre, não te acompanha, não. Então, assim, tá vendo? 100 quilos, já voltou, tá aí toda fitness. Então, tá a prova Tô mais aí. magra antes agora. Aí, tá vendo? Vi, vamos lá, você, bebê. Quando você recebeu essa notícia que tava grávida, e muito nova, né? 13 anos, como é que foi? Você tava namorando? Não tinha relacionamento? E seu pai, sua mãe, como é que é? Conta isso daí pra mim. Bom, a minha história é um pouquinho diferente, Peter, porque eu casei muito nova, né? Casei com 12 anos. Gente, morava numa tribo Gente, indígena? a idade da minha filha. Morava na tribo de certo. Qual tribo que você era? Com 12 anos, gente, na nossa geração. E assim... E quantos anos tinha seu marido? O pai da minha filha tinha 22 anos na época. A gente se conheceu na igreja e tem toda uma cultura por trás da religião, né? Inclusive de ter relações após o casamento. Sim. Como a gente era praticante, a gente decidiu casar. E quando eu estava com 12 anos, eu também sofri um aborto espontâneo. Mas eu nem sabia que eu estava grávida, porque assim, não tinha um mínimo de instrução e a realidade era totalmente diferente. Inclusive, vocês devem estar se perguntando, e o pai e a mãe dessa menina? Gente, a nossa cultura é uma cultura que as mulheres casam muito cedo e que o machismo ele é muito forte na nossa sociedade. Então, era uma coisa muito comum, né? Então, para o meu pai, na cabeça do meu pai... Mas deixa, só para me entender aqui, te cortando um pouco, mas que cultura é essa que vocês casam muito cedo? Explica, eu falei de indígena, gente, mas ela não é indígena não, tá? Não, eu falo assim, a cultura da nossa sociedade, né? Antigamente as mulheres se casavam muito cedo. Tá, mas você casou agora, você tem 25, a sua cultura já não casa tão cedo, e aí? Mas a minha cultura vem da cultura do meu pai. Eles casaram cedo. A cabeça dele era essa cultura, Ele né? era religioso também? Não. A questão do meu pai era que a vida dele foi naquele segmento e ele achava que era uma coisa comum, né? Principalmente porque meu pai ele não tem instrução de estudo, né? Ele não sabia, ele não entendia que uma criança ela não casa, né? Criança é criança. Caramba. Né? Exatamente. E assim, ele não tinha essa instrução, também não o culpo, porque eu sempre fui uma criança acima do meu tempo, né?
E assim, casei, construí a minha família. Quando eu descobri que eu estava grávida da minha filha, por ter tido um aborto, para mim foi a maior felicidade do mundo. Minha filha era tudo o que eu queria, né? Então eu abracei essa responsabilidade com todo o amor do mundo, né? Eu sempre quis ser mãe. E quando Tá, não, só para explicar, pessoal. Quando você teve o aborto, você teve um aborto. Aí depois tive um você teve a sua aborto, filha, e aí depois né? eu tive a minha filha. Aí que veio a sua felicidade, porque você queria ser Exatamente, mãe. porque eu queria ser Não, mãe. só para contextualizar. Então eu sempre soube que eu iria ser mãe. Uhum. Então assim, era uma coisa muito forte para mim. Tanto que a minha mãe me levou numa psicóloga, porque eu fiquei assim muito triste quando aconteceu o aborto, né? Eu não entendia. E aí eu fiz terapia por muito tempo. Ela falava assim: não, mas você tá muito nova, você tem tudo pela frente. Eu falo: não, mas então você queria eu ser mãe quero mesmo, ser novinha mãe. assim, Eu quero ser mãe. Não foi um acidente. A minha primeira filha, não. Não. A minha primeira filha, não. Então, assim, eu sempre a quis muito, né? E minha filha é meu maior presente. Minha filha tem 11 anos hoje. Ela é uma menina muito calma, muito inteligente e, assim, ela tem um temperamento completamente diferente do meu. E depois que você teve ela, você teve mais um? Não, aí depois de 7 anos, 7 anos. 7 anos, eles têm uma diferença de idade muito grande. Você estava casada com seu marido? Eu estava casada com o meu marido. E eu usava DIU, né? Eu usei DIU por todo esse período. E aí um belo dia, o meu DIU saiu sozinho. E aí foi quando, passar pouco tempo, eu engravidei do meu filho, do Oliver. E no começo foi bem assustador, porque depois de 7 anos você recomeçar tudo de novo é totalmente diferente, é muito difícil. E a gravidez dele não foi uma gravidez fácil, né? Foi uma gravidez do começo ao fim muito difícil. Você passou mal? Passei mal, meu filho nasceu prematuro de 28 semanas. Nossa! Então ele é prematuro extremo, né? Então assim... Nossa, é muito sofrimento. É muito sofrimento. Ficou na incubadora muito tempo? Nós fomos para Uberaba, meu filho nasceu lá. E aí o pesadelo começou um mês antes, na realidade. Porque eu passei muito mal e as pessoas... Não, você não tem nada, é só o seu bebê crescendo. Meu Deus. Você não tá tendo contração, não, isso é coisa da sua cabeça. Gente, mãe sabe o que tá sentindo, não tem como falar que é coisa da cabeça. Tem sexto sentido, nós conhecemos o nosso próprio corpo, né? Sim. E assim, eu não fui ouvida e fui negligenciada. Sim. Portanto, meu filho nasceu lá em Uberaba, prematuro. E quando eu escutei o chorinho dele pela primeira vez, que era um choro assim quase imperceptível, eu falei, meu filho não vai sobreviver. Nossa. Não tem como, ele é muito pequenininho. Quando eu fui ver meu filho a primeira vez na incubadora, a costelinha dele era totalmente à mostra no peito. Eu olhava assim e falava, meu filho não vai sair daqui. Nossa. Não tem como, meu filho nasceu com 1 quilo. Nossa. Meu filho nasceu com 40 centímetros, então assim, era impossível aos meus olhos naquele momento. Já foi um milagre. Exatamente, porque eu estava muito fragilizada, o parto foi muito difícil, foi um parto induzido, muito sofrido. Nossa. Não tive opção de escolher nem o meu parto, foi um parto assim, olha, não podemos te abrir, você está com uma infecção dentro do seu útero, se a gente te abrir, você vai pegar uma infecção generalizada. Então, a gente vai induzir, vai interromper a sua gravidez, e a gente não sabe se o bebê vai sobreviver ou não. Então, foram turbilhões de sentimento, né? Foram, assim, incertezas muito grandes. Eu falava, mas por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus não dá um fardo, Peter, que a gente não pode carregar. E a minha história é, do começo ao fim, um testemunho muito grande. O meu filho, quando ele estava na neonatal, a pediatra chegou em mim e falou assim, olha, seu filho ele vai ter síndrome global, seu filho não vai falar, seu filho não vai andar. E isso para uma mãe é muito desmotivador. Nossa. Porque quando você tem seu filho, tudo que você quer é que acima de você a saúde dele seja restabelecida. Isso é fato. Então, assim, quando ela me falou isso, para mim foi um choque muito grande.
E para quem é mãe de UTI, vai saber o que eu estou falando. Um dia o bebê está bem, no outro dia tem intercorrência, num dia o bebê está maravilhoso, no outro dia ele pega uma bactéria, ele pega uma infecção, e assim, são altos e baixos a todo tempo. É um ano difícil de Então passar. foi muito difícil. Quem conhece a minha história sabe do que eu estou falando, eu sofri assim do começo ao fim, mas hoje, com muita gratidão, meu filho é uma bênção, meu filho anda, meu filho fala. Saudável. Ele fala, eu vou lá no Peter cortar meu cabelo. Aí, ele ama vir aqui, ele ama o atendimento dos meninos. E ele é uma criança, assim, muito inteligente. E eu sei que ele, como eu te disse, né, na nossa conversa em particular, eu sei que ele vai ser uma pessoa que vai trazer algo de bom para a sociedade. Com certeza, ele é um milagre. Ele nasceu com um propósito. Ele nasceu com um propósito. Quando já nasceu lutando, já nasceu batalhando, já nasceu querendo viver, sendo guerreiro, tenho certeza que o propósito dele é muito grande. E deixa eu te perguntar, depois que você teve ele, aí você separou do seu esposo, como que foi isso? Depois você foi mãe novamente, né? A gente continuou o nosso relacionamento, mas quando a gente passa por um trauma, muitas das vezes você, principalmente no meu caso, que meu filho era um bebê de UTI, então os cuidados dele eram redrobados, né? Eu fiquei muito mãe e esqueci essa parte de ser mulher, né? E eu abracei com toda a força a maternidade. E mas é necessário. É necessário. Né, mas, como se diz, existem pessoas que não entendem esse processo. É difícil. Né? E é mais difícil nesse período. Então, assim, quando continuamos o nosso relacionamento, na minha cabeça estava tudo maravilhoso, tudo perfeito, estava tudo caminhando. Eu sempre em busca dos nossos sonhos, né? Das nossas conquistas, remando para um lado, e a pessoa estava remando para o lado contrário do meu. Quando o casal rema cada um para um lado, o barco não vai para o mesmo lugar. Não vai. E assim, eu estava tão empenhada nos nossos sonhos que eu não percebi o que me aguardava. Então, assim, eu tive a oportunidade de receber uma bolsa para me estudar. Eu fiz o meu curso técnico com muito carinho, me dediquei muito na minha área, dentro da minha realidade, porque o meu filho nasceu prematuro, então eu tive que dar uma pausa. E quando eu retomei, o meu sonho sempre foi trabalhar na minha área, né? Até aquele momento eu entrei numa farmácia, sempre trabalhei, trabalho desde os meus 16 anos. E você tinha estrutura familiar para te ajudar nessa criação desses? Eu falo assim, porque vamos lá, você separou do seu esposo, aí você ficou com esses 2 filhos. Não. Como que você... sim, no momento que eu estou... criou esses outros? Porque você tem 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos. 2 do primeiro relacionamento? Não, uma do primeiro. Uma do primeiro. Tá. Os 2 filhos, eles vieram depois, né? Os outros 2 vieram depois. Isso. Entendi. E assim, quando eu quis, né, mudar de área, eu consegui entrar num emprego que eu estava me dedicando há muito tempo, que era na minha área de segurança do trabalho. E com um mês que eu estava no meu trabalho, eu descobri a gravidez. Então, ali, para mim, foi o maior choque que eu tive, né? Porque era o meu sonho, eu queria muito aquela área. E aí, eu me vi tendo que recomeçar novamente. E, como se diz, depois de 3 meses, aí veio o fim do meu relacionamento. Né? Ele já estava se relacionando com outra pessoa. Ele me mandou uma mensagem no celular falando que ele estava infeliz e que ele iria seguir a vida dele. Obviamente, para o homem é muito mais fácil, né? Claro. Falar que vai seguir a vida a qualquer momento. Existe aquele ditado, né? Filha de mãe, Filha de mãe. E aí começou a minha história de superação, né? Que foi me reencontrar de novo. Ainda está superando, né? Assim, ainda estou superando. Porque a luta ela é constante e diária, né? Exatamente. Então, é muito difícil isso, né? Ô, Cris, vamos lá, né? Quero conhecer um pouco mais também da Cris, sobre como que você reagiu, né? Quando você descobriu que estava grávida, quando você entendeu que,
agora eu preciso de cuidar. Você falou mesmo que você tinha seus sonhos, você tinha seus objetivos, e ser modelo, né? E aí, do nada, pô, tô grávida. Foi assim, foi bem desafiador, né? Mas no primeiro instante, quando eu descobri, como eu disse, foi muita insegurança, muito medo dos julgamentos, porque eu sou nascida e criada na fazenda com os meus pais, assim, de uma tradição, então tem aquele julgamento, não, vai estudar, casar, depois ter filhos, então é uma regra, né? E eu falava, gente, e agora? Que eu vou fazer da minha vida? O que vão falar de mim? Então a gente fica preocupado com o julgamento, né? E eu com medo também dos meus pais, qual vai ser a reação deles, como que vai ser. Então, a partir do momento que eu descobri, o meu pai chegou, conversou comigo e falou assim, Cris, foi um acontecido, não devia ter acontecido, mas aconteceu, é uma bênção, é uma vida, a gente está aqui para te ajudar, no que você precisar, a gente está aqui para te dar o apoio, e fique tranquila, se você não quiser voltar, não é por conta de uma criança que você vai ser obrigada a voltar com o pai. Com o pai. Isso. E aí foi o momento que eu falei, não, realmente, a gente já decidiu, não vou voltar por conta da criança, mas agora é assumir e cuidar. Você já tinha separado. Já tinha. E aí descobriu a gravidez na separação. Após a separação. Após a separação. Isso. Quando a gente estava já no final da relação, que não estava indo muito bem, a gente teve uma certa desconfiança, mas depois passou e continuou. Cris, e essa situação que você está falando aí é uma situação que passa por muito julgamento, né? Porque quando a mulher engravida numa separação, a sociedade fala muito, né? Fala, sim. Porque ela tentou para segurar o relacionamento, né? Isso daí passou pela sua cabeça? Essa gravidez, ela realmente foi acontecida? Como que foi isso? Foi acontecida, porque realmente a gente já tinha um propósito, né? Eu queria continuar a estudar, fazer minha vida primeiro para depois ter um relacionamento e ter filhos, né? Então, assim, não foi planejado, foi um acontecido. E só que, como eu disse, esse acontecido me moldou para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Então, tinha que acontecer. A gente fala assim, mas por quê? Por que nesse momento? Por que comigo? Passa mil coisas na cabeça. E depois a gente vai entender. E aí foi um momento. Filho é bênção, né? Um filho é bênção. Não tem jeito. E aí, como eu disse, eu tinha acabado de formar no TEC de Edificações, não era um curso que eu queria, estava seguindo a carreira de modelo, então assim, aí todo mundo, nossa, porque existem as más línguas também, os julgamentos, e o pessoal fala, acabou com a vida, agora não pode ser a mesma. Então você fala assim, poxa, agora acabou aqui, vou parar aqui, e agora, o que eu faço da minha vida? E aí foi o tempo que eu havia terminado o curso, eu fiquei um tempo na fazenda, com os meus pais, que eu morava em Turama com meu irmão, a gente veio para terminar, concluir os estudos, e meus pais sempre moram na fazenda. Então eu fui nascida e criada na fazenda até os 17 anos. Vim concluir o 3º colegial e continuei estudando. Então a meta era continuar estudando ali, né? Mas houve um acontecimento aí no meio do caminho. E como eu falo, nada é por acaso, porque eu e meu irmão, a gente é muito ligado. Então, morava eu e meu irmão, a gente sempre se deu muito bem. E nesse meio tempo, ele foi para o Mato Grosso, que surgiu um emprego na área dele, ele foi para o Mato Grosso. Aí eu falei, não, então nesse tempo eu vou ficar na fazenda, vou dedicar total à minha filha, e quando ela já estiver maior, quando ela já estiver falando que eu consegui já ser melhor ali, maleável, eu volto para a cidade e continuo meus estudos. Então, eu fiquei 4 anos durante a gravidez e mais 3 anos total pela Alice. E a sua filha mora com você? Sempre morou com você? Sempre comigo. Aí foi o que eu sempre disse para os meus pais. Falei assim, olha, eu aceito toda ajuda, mas eu vou ficar aqui até a minha filha ter uma certa idade. E após isso, a gente vai voltar para a cidade e eu vou continuar a minha vida, porque antes de tudo eu tenho uma vida. E eu tenho os meus sonhos e eu vou conseguir, eu vou continuar. Não vai ser ela que vai ser um empecilho. Pelo contrário, potencializou. Exato. Ela é minha força, mais incentivo. Nos dias que tá mais difícil, que tá bem ali desafiador, eu falo, não, mas eu tenho um ser que depende de mim. Não é mais por você. Não é por mim, é por ela. E assim, ela tem uma frase que eu até emociono quando eu falo.
quando a gente voltou para Iturama, nos momentos mais difíceis, que eu sempre tentei esconder, não vou demonstrar para ela. Ela chegava, me abraçava e falava: mamãe, não fique triste. Você é a minha melhor amiga, nunca vou te abandonar. E sempre ela está comigo. Portanto, pode ser, se eu estou feliz, se eu estou triste, ela chega e fala: por que você está triste? Por que você está feliz? E ela realmente é minha companheira. Nossa. Todos os finais de semana, meus pais buscam porque ela ama a fazenda. E ela vai para ficar com eles no final de semana e depois volta. Aí ela chega e fala: vovó, eu amo a fazenda, eu amo ficar aqui, mas a minha mamãe tá sozinha em Iturama. Não dá. Sim, e ela sempre gente. preocupa, né? Ai, é bom demais. Sim, exato. Isso não tem preço, Não, né, não gente? tem. Não tem. E quando foi para eu voltar para a cidade, que ela tinha 3 aninhos, aí muita gente falava, meus pais mesmo falou, Cris, volta, você continua, faz sua vida, deixa ela, a gente vai cuidar dela. Falei, não, onde eu for, a minha filha vai comigo. Falei, onde eu for. E aí eu concilio a vida de estudos, porque eu estou estudando, estou fazendo biomedicina, eu trabalho, eu faço musculação, eu corro. A corrida também é um incentivo para mim, eu comparo muito a corrida com a minha vida, porque eu me desafio, eu gosto dos desafios. Há uns dias atrás eu concluí minha meia maratona. Caramba, que eu comecei, parabéns. Sim, eu comecei a correr no início do ano passado as provas, e eu sempre me desafio. Eu falo, no próximo eu quero correr tanto, no próximo eu quero correr tanto. E como você faz tudo isso e ela fica com quem? Ela fica comigo. Mas a hora que você está no trabalho, como que você faz? No trabalho, aí é assim. E da mesma forma que a gente acha que não vai dar conta, Deus envia anjos, né? Envia anjos para ajudar a gente. E hoje, como eu estou na área da saúde, a Maria Olívia, que eu falo que ela também é um anjo na minha vida, ela e o Dr. Hugo. Que a minha também é Maria, são anjos. E ela sempre treinava comigo no Lu. Então a gente já conhecia há um tempo. E aí, assim, a gente sempre conversou muito, tá? E um dia eu falando que eu tinha começado o curso de biomedicina, e o Dr. Hugo começou a atender na intervenção de dor. Então, ele é anestesista nos hospitais e ele começou a atender na clínica com intervenção de dor. E aí, um dia, a gente treinando junto, ela falou, Cris, eu tô mais de mês procurando alguém para auxiliar o Hugo e não acho. Cris, você é do meu lado, você é a pessoa ideal. Você não vai nem questionar, você pega o celular da clínica e você vai assumir, é você que vai auxiliar ele. Então, assim, no momento em que ele está no hospital no período da manhã, é o momento em que eu sou mãe da Alice ali, faço os corres, levo ela para a escolinha de natação, faço musculação, organizo minha vida, e no período da tarde eu levo ela para a escola e vou trabalhar na clínica. Ah, que bênção. Gente, não adianta. Deus, assim, Deus planeja cuida, tudo. Né? Isso. Antes de começar com eles... Gente, esse título tá errado. Não é mãe solo. A mãe não tá sozinha. Não, Deus não cuida das mães, cuida dos filhos. Manda anjos, exatamente. Não são poucos, hein? Né? Não então, são. assim, quando a gente... E isso eu tenho comigo. Porque quando eu estava na fazenda, que foi o período que eu falava assim, gente, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou estudar? Como que eu vou continuar? Eu não sabia o que seriam os próximos passos. Era uma confusão, passava 1000 coisas na minha cabeça. E eu falava assim, também eu não posso ficar aqui dependendo dos meus pais, sem ajudar, sem fazer nada. Aí eu vendia pijama, eu bordava chinelo. E aí teve um período que estava muito puxado para o meu pai. E ele tira leite, mexe com gado, né? E ele falou assim, olha, eu vou precisar arrumar alguém para me ajudar, porque tá puxado e eu preciso de ajuda. Aí foi quando eu falei, pai, eu já sei, eu vou ajudar o senhor. O que o senhor vai pagar para alguém, o senhor vai passar para mim e a gente vai combinando. E aí tem Você foi tirar leite? Eu fui tirar leite. Eu fui tirar leite. Moçada. Nós vamos chegar nesse assunto de pai, mãe, fala.
Gente, Sim, eu fui tirar leite. Meu pai falou cresceu assim, na fazenda eu também, cresci né? na fazenda, então assim, Se eu eu fazia depender, de tudo, se sempre depender fiz de eu de tomar o tudo. leite que eu vou tirar, meu amigo, só da caixinha. Sim, sim. Aí ele, não, tudo bem. E aí, o que aconteceu? Tinha os bezerros enjeitados e eu pegava para criar. Eu falei, tudo bem, o dinheiro que eu receber, eu vou investir nos bezerros enjeitados. Quando eles estiverem maiores, eu vou vender e vou ter a minha renda. Ótimo. E assim eu fiz. Eu ia pro curral, ajudava a ordenhar, ajudava a levar o latão pro Você não tanquinho. conversava com a vaca para ela enjeitar o bezerro, não, né? É, né, assim. Não, Às vezes só, não Ó, começa, só orava, né, Senhor? você orava lá, falou assim, vaca, Por favor. isso aqui é meu. Senhor, nunca te pedi nada. É igual a história de Jacó lá, não, né? Lá dos listrados, não. Não. Ai, e assim foi feito. Eu lembro de um dia que, por mais que eu já fui criada, eu tinha costume, é puxado para uma mulher, né? Eu Demais, lembro demais, muito. demais. Trabalho Tem Sim. serviço, gente, que é serviço de Sim. homem mesmo, tem serviço que é serviço de mulher. A mulher faz, mas a anatomia, a Exato, força é sim. diferente. É Aí mais eu- pesaroso, não é que a mulher não consegue Sim. fazer, tá, gente? Não vai querer me lacrar, não. Mas é mais difícil. É mais difícil. Exato. Assim como o dom de ser mãe e de educar, eu Sim. acho que E é eu diferente. havia ganhado a Alice fazia tipo, pouco tempo. A gente tá mais sensível, a mulher é Aham, mais frágil, né? claro. E eu lembro de um dia direitinho. Eu estava puxando o carrinho de leite pro tanquinho para despejar. Um sol quente e cansada já. Eu olhei pro céu e eu falei, meu Deus, isso é o que eu tenho agora. É uma fase, eu sei que vai passar, mas tá difícil. Me ajuda. E só que eu não desisti. Continuei. Essa foi a sua fase mais difícil? Essa foi Já respondeu minha próxima pergunta. A minha não foi. uma mais difícil. Essa foi a sua fase mais difícil. Foi Você- difícil. Por mais que quando eu voltei para Iturama, tava eu e a Liz, e tinha os desafios, mas essa foi uma mais difícil, porque eu não sabia o que seriam os próximos É. passos, eu não sabia como seria a minha vida, o que eu ia conseguir. E É muito tava incerto, puxando, né, gente? muito incerto. Filho é muito incerto. A gente fala, né? Não tem manual. Não. E ainda mais hoje, né? Que a gente A minha pegou receita, né? uma A criação. minha é diferente da dela, que é, É. diferente. E Cada uma com a sua. Sim. a gente pegou uma fase de transição de cultura, né? Os nossos avós, até os nossos pais, eles criaram com uma filosofia, né? Com uma regra que funcionava até ali. Mas a gente já pegou uma fase muito difícil de criação, eu não estou falando só como mães, mas como pais, né? Onde veio essa transição tecnológica, onde veio muita informação, onde veio muita coisa, onde o mundo hoje está Às muito vezes, corrido. em vez de ajudar, O custo de vida é atrapalha, muito né? alto hoje, né? Para tudo você manter, Sim, né? Para o seu filho sair na frente, para você dar uma boa escola, uma boa educação. Então, realmente, não é brinquedo, não. Não é brinquedo. Não é brinquedo. Valéria, deixa eu te perguntar uma coisa. Ou antes de você fazer a. Pode ir, Não fica à sei se vontade. você vai. Você falou logo, né, no começo, tem Não. uma coisa que foi muito importante para, às vezes, uma palavra, às vezes, uma ligação é capaz de mudar, de dar mais força. E eu lembro que a minha mãe mãe, me perdoa, mas eu vou ter que falar. Ela não aceitou muito bem a minha gravidez. Ah, Não, ela, engraçado, da pessoa que eu achei que eu ia ter mais apoio, normalmente né? eu precisava falar isso. Da pessoa que eu achei que eu ia ter, não estou julgando, gente, porque cada escolha e consequência, eu não estou julgando. Às vezes uma notícia. Mas dói. E olha que eu mãe tinha é mais 37 anos, eu não era 12, você entendeu? 37 anos, entendeu? E eu esperava ser acolhida. Naquele momento eu precisava só de um colo de mãe. E eu não tive. Foi aonde que eu entrei e eu falei, e agora? Agora é eu e ela. E eu não sabia ainda. Só
quê? Sua fase mais delicada da vida. Não, ainda tem. Igual ela falou, Deus coloca anjos e pessoas na vida da gente. E meu pai, ele nunca foi sempre foi um pai assim, sabe? Aquele mineiro rígido, né? Aquele pai. E Deus, eu falo que foi o Espírito Santo que usou meu pai. Deus usou meu pai. O meu pai, numa ligação que eu tive com a minha mãe, que me deixou muito abalada, o chão abriu. E meu pai pegou o telefone da minha mãe e eu estava em prantos. Falei, cara, e agora? Meu pai falou assim para mim, filha, fica assim não, o pai está aqui. Eu esperava ouvir isso de qualquer pessoa, menos do meu pai. O pai está aqui, não fica assim não, isso faz mal para a criança, isso faz mal para o bebê. O pai está aqui, não fica assim. Eu vou conversar com a sua mãe, vocês vão entrar num acordo. Mas não fica assim, o pai está aqui. Vai dar tudo certo, era aquilo que eu queria ouvir. Que você precisava. Eu precisava ouvir. E Uma meu pai, que era a última pessoa do mundo que eu achei que fosse me falar uma palavra de conforto, foi aquela pessoa que me deu aquele alívio, aquele respiro. Eu falei, meu pai eu tenho. Meu pai está do meu lado. E aquilo ali para mim foi muito bom naquele momento. Entendeu? Precisa, né, gente? A gente precisa. A gente não precisa nem de palavra, um abraço, um colo, que a gente fica muito fragilizada, a gente fica, tudo é mais. Você entendeu? Então eu dou glória a Deus. Meu pai, ele acho que ele nem sabe, ele não tem noção do que aquelas palavras surtiram na minha vida. Deus saber que eu podia contar com ele. Entendeu? E aquilo ali para mim foi, como diz, aquilo ali aqueceu meu coração. É uma fase muito difícil e delicada da mulher, né? A gravidez, e a mulher, por si só, ela já é sensível, emocionalmente falando. Ela é mais sensível, ela precisa disso, ela precisa desse acalento, desse colo, desse cuidado. Agora eu fico pensando num momento de gravidez, né? Você é pesado, igual a mãe a gente nem não espera, você conta. Fala assim, cara. Mas né? hoje ela é a menina dos olhos da minha mãe. Ela, depois eu vou contar umas. Gente, já que você está tomando café, a minha mãe, eu passei a gravidez, gente, inteira sozinha aqui no Iturão. E às vezes eu ia para minha casa, e aí ela arrumou um quartinho lá, e eu, barrigão, né? A minha mãe me levantava, de manhãzinha levava café. Pra quê? Eu tomava café, a Maria Valentina começava a mexer. Ela mexia, que ela não parava. A Maria Valentina, ela começou a mexer dentro da minha barriga com 3 meses. Ela não parou. Só parou na hora que nasceu. E aí a minha mãe fazia o quê? Filha, você não quer tomar café, não? Eu falei, não, mãe, não, vem cá, a mamãe trouxe café pra você. Levava café. Eu tomava, ela começava a vir ela. Quando ela nasceu, a sua mãe veio? Hã? Quando ela nasceu, sua mãe veio ou não? Minha mãe veio, eu tava abrindo o portão para ir para a maternidade. Eu achei que eu fosse ter ela sozinha, mas ela foi, entendeu? Na hora que eu tava entrando no carro com a minha bolsa, a minha mãe, eu atrasei. Eu falei, atrasou. Quase que ela me pega lá na maternidade, mas ela foi. Inclusive, no dia que eu fui ter a minha filha, eu escolhi o meu irmão do meio para assistir o parto. E meu irmão mora em Paranaíba, ele nunca chegava. E aí meu irmão mais novo chegou primeiro. Falei, vai você mesmo. Já que o outro não veio, então vai tu, Tatu. Já que não tem tu, vai tu, Tatu. Gente, a Valéria é delicada igual coice de mula. Pensa na mulher. Gente, bruta. Eu sou uma flor de cactus, mas não deixa de ser flor. De cactus, né? Bruta, gente, a Valéria é muito bruta. Não. É assim, bruta no sentido assim, no bom sentido, tá? Firme, forte. Eu sou uma mãe brava. Não bambeia, não. E vou fazer uma pergunta para você, ô Vitória. Você já chorou escondido dos seus filhos alguma vez para segurar na bronca
Mas para não demonstrar fraqueza? Com certeza. Principalmente em momentos que as minhas amigas compartilharam aqui, que era a gestação. A gente fica muito fragilizada, as emoções são totalmente diferentes, e é um momento que a gente se encontra, assim, mais sozinha. Porque uma coisa é você ter certeza do futuro, e outra coisa é você ter que se reinventar. O que eu vou fazer agora? Então, foi um momento muito desafiador na minha vida. Passar por aquele período sozinha, né? Obviamente que também tive apoio da minha mãe, do meu pai. Nesse período que eu fui abandonada na gestação, eles me abraçaram, me acolheram muito. Glória a Deus. Mas eu chorava. Eu não tinha certeza de nada. Eu passava muito mal. Os 3 primeiros meses eu emagreci coisas de 10 quilos, então... Igual a Valéria também emagreceu. A Valéria emagreceu, né? Até a casa dos 100. Não, demorou 2 anos para eu voltar ao peso. Então, ó, ela já tá me motivando. Ainda tem mais um ano para botar o shape. Não. Tá bom, não Se vou precisar de companhia para treinar, só me chamar. Ô, gente, é bom ter contatos. Ó, tá vendo? Já tá servindo. Já tá Network, servindo. network. Três aqui, a gente vai marcar um treino, as 3 aqui. Treino. Mães. Gente, uma coisa assim que eu quero entrar num assunto delicado, né? Que é difícil de ser falado, mas eu acho que precisa ser falado. Hoje vocês são mães, carreira solo, né? Cada uma na sua realidade, cada uma na sua existencialidade, cada uma com o seu projeto. Como que vocês, né? Essa é uma pergunta para as 3, né? Como que vocês lidam com o julgamento dos homens, o julgamento da sociedade? Como que vocês enfrentam isso para uma resposta de vocês no dia a dia, nos projetos futuros? Existe um preconceito ainda hoje? Existe o fato de vocês serem mães solteiras, mães solo? Isso daí traz um pouco de insegurança para vocês? Traz um preconceito? Existe. A mulher hoje ela é estereotipada de todas as formas possíveis, né? Por exemplo, quando a gente vai numa entrevista de emprego entre um homem e uma mulher, na entrevista eles vão perguntar para a mãe: com quem você vai deixar os seus filhos? Mas será que eles perguntam isso para um pai? Com quem você deixa seus filhos? Então isso existe muito, né? A mulher ela tem que ser validada a todo tempo. Mas se você está numa festa, com quem você deixou seu filho? Se você vai para a academia, com quem está sua criança? Onde está o pai? Então a gente é muito julgada, né, pela sociedade a todo tempo. E eu sofro esse tipo de preconceito, principalmente pela minha idade, né? Por ter 25 anos e ter abraçado essa responsabilidade assim com toda a força, né? Então assim, hoje eu prefiro ficar mais isolada, né, assim, das pessoas, porque eu também perdi a capacidade de confiar nas pessoas, né? Então, sério. Nas pessoas ou nos homens? Nas pessoas, né? Obviamente que tem pessoas do meu convívio que me abraçam, que me apoiam, que me acalentam, mas eu sempre vou ficar com o pé atrás, né? Isso é um trauma que, inclusive, eu trato em terapia, né? Um processo, tudo que eu passei foram muitas coisas, eu tenho muita bagagem, mas é a terapia que está me fazendo mudar, né, essa visão, porque nem todas as pessoas que te feriram, as outras devem pagar por isso, também né? acho. Cada pessoa é uma pessoa, mas eu não entendia isso, né? Quando a gente se vê com a insegurança, com os olhos fechados, você acha que todo mundo que se aproxima tá mal intencionado, quer te fazer mal, né? Mas tem sim isso na sociedade. Entendi. E você, Cris, como que você lida aí? Você sente que existe esse preconceito? Por exemplo, às vezes o cara te conhece lá na rede social e aí você começa a conversar com ele e a hora que você fala assim, mas eu tenho uma filha, tudo, isso daí muda, o cara dá um passo para trás. Como que é isso?
Existe, mas antes de tudo, eu deixo bem claro que eu tenho uma filha, né? Então, todos que já chegam no meu perfil já tá vê bem escancarado. isso, exato, já vê que eu tenho uma filha e automaticamente, quando começa a conversa, eu deixo bem claro, eu tenho uma filha e pronto. Se a pessoa realmente estiver interessado e quiser, tiver com o mesmo propósito, porque hoje eu estou muito bem resolvida. Então, hoje eu sou muito segura. Eu sei o que eu quero, o que eu aceito, o que eu não aceito. Então, se a pessoa tiver com o mesmo propósito e realmente quiser, vai fazer acontecer. Se não for, tô tranquila. Eu tô seguindo minha vida, tenho meus objetivos e vou continuar. No momento que surgir a pessoa que realmente for, vai acontecer. Hoje eu estou super tranquila em relação a isso. Sou Não muito é- segura, muito resolvida. Sou bem resolvida. Ah, que bom, que bom. Isso é maturidade, gente. Sim, Maturidade. e isso veio com a gestação, com a maternidade, exatamente. E você, Valéria? Bom, eu não Como que tive você- julgamento, não. Não. Como ela, né? Eu não tive. Eu sempre fui uma pessoa muito posicionada, entendeu? E se tiver preconceito é do lado das pessoas. Eu, igual eu falei, em rede social tem 50 mil fotos da minha filha, entendeu? Não, eu não passei por julgamento, Sim. entendeu? E é igual ela falou. Mas você também se fechou para relacionamento? Hoje? Olha, Porque, obviamente, que a prioridade de todos vocês é os filhos de vocês, é a eu vida de confesso vocês. que Mas isso daí, por ter tido traumas, né, e não ter dado certo, às vezes, trouxe esse... em relação Fechou? a Maria Valentina, depois que ela nasceu, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos sem assim, olhar para o lado. Por quê? Porque aquele momento era meu e dela, Uhum. entendeu? Ela, para mim, era 100% prioridade. mãe. 100% mãe. Entendeu? Mas, assim, as pessoas que... Poucas, né? As poucas que se aproximavam de mim, não sei por quê, entendeu? Eu deixava bem claro. Eu sempre me... Eu sei pelo jeito delicado. Gente, eu sou delicada. Porque eu sei... Também não sei por quê. Por que será, né? Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre me posicionei. A pessoa, para entrar na minha vida, ela tem que somar. Entendeu? Ela tem que acrescentar. Entendeu? Aonde a minha Mas você filha... sempre foi assim? Ou isso veio com a gravidez, isso veio com a maturidade? A gravidez, para mim, eu falo que a minha filha, ela me salvou. Porque eu achava que eu era forte. Mas, a partir do momento que ela veio na minha vida, eu percebi que a gente pode ser muito mais. Costumo falar que a gente vira, não é leoa, a gente vira um hipopótamo, porque nada segura um hipopótamo. É. Uma mãe hipopótamo, depois você pesquisa aí. Nada segura. Entendeu? Então, eu sempre me posicionei. Eu quero uma pessoa, eu já até conversei com Deus, já está tudo assim, esquematizado. Entendeu? E se não for para somar, esquece. Eu tô bem com a minha filha, eu acho que eu tô num dos melhores momentos, entendeu? Com ela. Eu tô Amiga, bem, mãe, tô parceira. feliz com ela, entendeu? Deus em primeiro lugar, ela na minha vida, entendeu? Então eu estou uma pessoa muito tranquila, muito bem resolvida. Se vier, eu aceito. Mas se não vier, vou continuar do mesmo jeito e feliz da vida. Porque se você perguntar para mim, Valéria, você é feliz? Eu sou. Eu sou feliz porque eu tenho Deus na minha vida e eu tenho uma filha maravilhosa. Minha filha, para mim, é... Ai, gente, é até difícil de falar, mas ela é bênção, entendeu? Então, em termos de julgamento, sempre me posicionei. Então, por isso, talvez, eu nunca, pelo menos das outras pessoas, eu nunca, mesmo pessoas que tiveram um relacionamento afetivo comigo, entendeu? Sempre tratou alguns namoros, assim, coisa. Sempre tratou minha filha muito bem. Entendeu? Então, nesse ponto, como diz, eu não me fechei. Sim, sim. Eu estou aberta, mas... Tem as suas condições. Tem as minhas condições. Claro, E exigências, né? Tem as minhas hoje eu não aceito qualquer coisa, principalmente por mim e pela minha filha. E tá cheio de qualquer coisa aí, Tá, gente. gente, tá assim. Hoje O que está mais tem é qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês aí, gente, eu acredito que
eu sou pai, né? Acredito que todas vocês vão concordar que filho é renúncia, Sim. né? Filho é renúncia. E eu queria perguntar para vocês qual que foi a maior renúncia que vocês tiveram da vida de vocês para ser mães. Qual que foi a maior renúncia? A hora que você olha lá para trás. Renúncia. Renúncia. Bom, eu me renuncio todos os dias, né? Porque eu abro mão dos meus sonhos, de coisas que eu gostaria de fazer uma faculdade. Hoje eu não tenho essa possibilidade, né? Principalmente porque eu não tenho uma rede de apoio estruturada que Sim. poderia me possibilitar isso. E eu tenho que renunciar todos os dias. Eu renuncio de sair, Exatamente. eu renuncio de jantar com alguém, eu renuncio qualquer coisa, eu renuncio a trabalho se meu filho estiver doente. Eu faço essas A prioridade é renúncias. filho, né? A prioridade é filho. Não consigo treinar todos os dias como eu gostaria, mas faço isso dentro da minha possibilidade, porque às vezes a gente esquece de ser mulher e só é mãe, né? E às vezes a gente entra num fundo do poço e precisa de alguém para nos tirar dali, né? Daquele mundo. Olha, você além de mãe, você também é mulher. Você também precisa Se cuidar, pensar em você, se amar. né? Se amar. Quando a gente tem esse amor próprio, nada nos abala. Igual as meninas falaram, a gente se sente segura de si, né? Porque no momento em que você é trocada, isso abala totalmente a Gera sua uma autoestima. insegurança muito grande, Gera. gente. O que eu não tenho? Qual que é o meu problema? Será que eu sou brava demais? Será que é isso mesmo? Será que eu sou muito nervosa? Ou será que faltou diálogo? A gente fica, né? Quando a gente não é aceito, a gente sempre se auto-questiona, né? Auto-questiona, em qualquer, exatamente. independente, não tem como. Mas o que será que eu fiz? Será que é eu? Será que o problema sou eu? Será Exatamente. Mas às vezes o erro pode até, a gente acha que é da gente, É. pode ser da pessoa, né? que... Sim, claro. Relacionamento é a dois, né? Os dois têm que querer, Os dois. têm que renunciar também, né? Porque tudo é uma renúncia. Tudo é uma renúncia. Tudo é uma Exato. renúncia. Para você conquistar propósito, você tem que renunciar a muita coisa. A gente não faz só aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que é necessário. E hoje eu entendo isso. Vida de adulto. Vida de Faz o que adulto. precisa ser feito. Exatamente. A Cris, né, Cris? Você já falou, você teve que renunciar, né? Você ia ser carreira de modelo, mudar, ir pra fora, Exato. Né? Então, assim, a maior foi os 4 anos que eu fiquei total por conta dela. Até um dia minha cunhada chegou e falou assim, cunhada, você cuida de todo mundo, porque como eu estava na fazenda, eu era pra Alice e pros meus pais. Então eu ficava por conta de todo mundo. Ela falou assim, mas você tem que se cuidar, você tem que ficar um pouco para você, hora, você tem né? isso. E, portanto, ela e meu irmão sempre falavam, não, você tem que voltar mesmo, você tem que continuar a sua vida, você tem muito pela frente ainda. E até hoje eu posto nos meus stories, eu sempre coloco que eu sou rica e abençoada. Eu sou rica de amor, eu sou abençoada, eu tenho saúde, graças a Deus nunca me faltou nada, na medida do possível, sempre meus pais me proporcionam tudo o que eu preciso. Eu até, às vezes, escondo um pouco. Eles ficam, Cris, tá precisando de alguma coisa? Eu falo, gente, porque meus pais sempre me ensinaram a ter e assumir responsabilidades. Então, quando eu estava na fazenda, que a Alice chorava na madrugada, e eu lá cuidando, já tinha feito de tudo, era cólica. Responsabilidade não é pra qualquer um, não. Hein? Não, e aí, às vezes, os meus pais no outro quarto escutando, chegava, minha mãe vinha, Cris, que ajuda? Eu falei, não, já fiz de tudo que tinha que ter feito, agora é uma cólica que vai passar. Pode voltar para o quarto e dormir. Meu pai ficava, mas tem que ter alguma coisa para fazer, não sei o quê. Eu falei, gente, a responsabilidade é minha. Eu vou cuidar. Vocês tiveram a responsabilidade comigo e com meu irmão. Hoje eu sou mãe. A responsabilidade é minha. Se eu tivesse com meu parceiro, seria nossa, mas como eu estou só, então é eu e ela. Então eu sempre assumi. Então eles sempre me ensinaram a assumir. Toda ação tem uma reação e consequência, né? Então, eu fui mãe, ela é minha responsabilidade. Gente, uma coisa assim que eu quero perguntar para vocês, eu fiquei curioso, talvez o público também esteja. Os pais, essa galera aí, hoje, eles dão atenção, eles cuidam, pagam pensão, conversa com os filhos, porque assim... né? Vocês são mãe solo e não é por escolha.
né? Não é uma... Acho que ninguém deseja. Deseja, ô Valéria? Ninguém deseja Pôr pra no potinho e guardar. Né? falar assim, não, vamos ser mãe solo, é Eu legal, não, é não. top, é isso, é Tá, não está no desafiador. hype, vamos... Não, eu não levanto, jamais levantarei essa bandeira. Eu sou mãe Coitadinha. solo, eu adoro ser mãe solo, é legal. Meninas, todas mães solo. Não, de jeito nenhum. Eu não desejo. A gente conseguiu chegar onde a gente está. Como é que você falou? Pai, né? Tem. Mãe, eu sou contra Pai e essa mãe, né? palavra É. mãe. Mãe, ela não é pai. A gente tem que deixar bem distinto, entendeu? As suas funções. Eu sou mãe, eu não sou pai. A Isso. partir do momento que eu entendi isso, a minha vida começou a mudar. Porque de tanto ouvir, você é pai, você é Pai, mãe, mãe, você é pai, pai, mãe. mãe, eu estava tendo um conflito comigo mesma. Porque eu precisava ser pai, rígida, precisava, sabe, educar, mas e o colo? E o carinho? E o aconchego? Uhum. Eu brigava comigo mesma, porque na mesma hora que eu tinha que educar, eu tinha que ser boazinha. E aquilo ali foi fazendo, sabe, Até pra cabeça dela. a cabeça ela dela, não entendia. a minha filha chegou num ponto que ela começou a ficar com medo de mim. Caramba. Por quê? Porque, minha mãe, uma hora ela tá... a gente, então, tem que distinguir a função. Aí, a partir do momento que eu falei, não, gente, eu sou mãe. Eu sou mãe. Na escola, quando era dia dos pais, eu mandava dinheirinho. No dia dos pais, ela trazia a lembrancinha para mim. Até cair a ficha. Que falei, não, eu não sou pai, eu sou mãe. Até em gincana, para ficar no lugar de pai, eu já fui. Caramba. Eu era a mãe no meio dos pais, aí todo mundo, ai, nossa, ela é mãe e pai. Gente, não é assim. Difícil. A gente é mãe. Aí agora, quando ela vai para a escola, quando é dia dos pais, ela não vai. E o pai dela não vai. Não é por falta de convite. Não é por falta. Às vezes coincide dele estar trabalhando, né? Não Que ele prioriza roda isso. turno, Ele tem mais filho Não, também? só tem ela. Caramba. Só ela. Entendeu? Então eu deixo bem claro assim, a partir do momento que eu falei, não, eu sou mãe. Eu sou mãe dela, as coisas para mim mudaram. Que senão eu ia perder minha filha. Ia perder. Eu ia perder, porque ela precisa de mãe. Exato. Claro, eu sou uma mãe brava? Sou. Porque fala que toda mãe chata tem filhos legais. Mas a partir do momento que eu falei, Ela não, deve ser muito legal, gente. a minha filha é muito, viu? Muito legal. Tô brincando, gente. A Valéria é isso. legal. Não, é isso. Eu acho que esse negócio de pai, eu não levanto essa bandeira. E mãe é mãe. Mãe é mãe. Ela tem um E pai é pai. Pai é é pai. pai. Ela tem o pai. Se o pai dela é presente ou não é, aí já é outra história. Entendeu? Com o passar do tempo, ela vai descobrir por si só. Sim. Entendeu? E uma coisa que eu falo, pessoas aí que estão nos assistindo, jamais faça alienação parental. O pai pode ser o que for. Pai, mas jamais, gente, jamais fale mal do pai para o filho. Sim. Entendeu? Porque você vai destruir. Entendeu? Ele pode ser o que for. Mas na frente você... mas o fulano não veio. Arruma uma desculpa. Justifica. Justifica. Mas jamais. Nossa. Porque se ele Isso é for... maturidade, hein, gente? Se ele for bom ou Não é pra ruim, qualquer um. quem tem que decidir, descobrir, vai ser o filho. Exatamente. A filha. Não vai ter a necessidade de você, sabe, colocar, por mais... fulano fez isso comigo, fulano... Não. Jamais faça alienação parental. Isso aí é um conselho que eu tive de uma pessoa muito querida, entendeu? Um ótimo conselho. Um ótimo conselho. A partir do momento que ela falou que eu estava grávida, que eu tive, ela falou assim, Valéria, um conselho que eu te dou, jamais faça, porque eu fiz isso, eu acabei com a vida do meu filho. Eu acabei. Olha aí, gente. Eu destruí a vida Graças do meu a Deus que filho, ela te deu esse conselho. entendeu? Mas isso eu já tinha já na minha... Ela só reforçou. Ela só reforçou aquilo que eu acho que é o certo. Sim. Você entendeu? Porque pai é pai. É a mesma coisa o pai também não falar mal da mãe Da pro mãe. filho. É. Isso vale para os dois lados. Claro. Então esse é um conselho,
entendeu? Que eu recebi dela, que através do exemplo dela, ela falou, eu tô te falando porque eu senti na pele, e eu tô colhendo tudo que eu plantei. Nossa. Entendeu? Então, uma coisa que eu falo para vocês, mães, jamais, por mais raiva, por mais mágoa, resolva entre vocês, não coloca o filho no meio, não. Entendeu? Isso é um bem que você está fazendo pro seu filho. Sim. Muito bom. Apesar que isso é a maior dificuldade, né? Porque muitos, quando são fim de relacionamentos turbulentos, acabam que muitas pessoas utilizam o filho como um cabo de guerra. Né? Escudo. Aí um puxa do lado, o outro puxa do outro, um tenta ferir, eu vou. Isso aí Através do filho. só faz mal para a criança, só prejudica. E dependendo da idade do filho, eu falo porque os meus pais se separaram, eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos. Dependendo da idade do filho e a maturidade, o filho usa isso. Usa. O filho Ele usa, sabe. ele sabe, se ele tiver mais, ele sabe, ele joga. Ele sabe onde você ele pode negocia, ir, onde vai né? ser mais maleável. Exato. E a mãe, querendo ou não, ela sempre vai ser mais rígida porque ela quer extrair o melhor do filho. Sim. E o filho tá com a mãe, né? O filho tá com a mãe Essa o tempo é a verdade. todo. E assim, hoje eu também sou muito rígida com os meus filhos porque eu tô criando 2 homens. Nossa, obviamente que a responsabilidade é muito maior. Muito. Porque se eu não puxar a rédea agora, quando eles estiverem maior, quando eles forem homem, eles não têm respeito, né? E hoje em dia tá todo mundo assim, deixa ele fazer o que ele quer. Deixa ele, coitadinho. Não é Criar coitadinho. 2 filhos homens sendo uma mãe não é fácil. Não é gente. fácil, exatamente. Por quê? Não Porque é se der fácil. errado lá na frente, a culpa é da mãe. Mas foi a mãe que não ensinou, foi a mãe que não educou, porque além de tudo, a responsabilidade é da mãe. Exatamente. O peso cai na mãe. O peso sempre cai na mãe. Mas assim, gente, eu não concordo com esse julgamento, tá? Eu entendo que independente do relacionamento de estarem separados, essa responsabilidade é do pai, principalmente da criação, de ser rígido, ser firme. Eu conheço alguns relacionamentos que se separaram também e os pais são presentes, né? Eu acho que independente de estarem juntos, né, como casal, dá para ser presente na criação do filho, dá para estar junto, prioridade. Né, colocar o filho como prioridade, independente se casou de novo ou não. Então, assim, eu penso assim, como homem, ele tem que ser provedor, ele tem que cuidar, é uma responsabilidade do homem, né? A mulher não engravidou sozinha. Então, os homens realmente, né, esses homens que não têm sido pais, né, porque eu falo assim, é diferente você ter um filho e você ser pai. Exatamente. E a gente vê que o fardo fica muito pesado para a mãe. Fica. Muito pesado, gente. Chega um momento que você se torna tão chata, mas tão chata, porque você não tem liberdade, você não consegue tomar um banho, você não consegue fazer uma refeição. É muito pesado. São muitas coisas, né? Tá lá, mamãe. Exatamente. Não, tudo já é na mãe, né? Tudo já é na mãe. Independente. Igual por exemplo, eu sou hoje casado, eu tenho meu filho. Hoje eu tirei o tempinho mãe. pra vir aqui. Se tiver menos de 50 ligação, Nossa. eu mudo de nome. Nossa, eu fico pensando, porque eu e minha esposa, a gente é casado, tem 17 anos, meu filho tem 11 anos, e a gente tem os papéis, né? Eu tenho o papel de pai, ela tem o papel de mãe, e a gente é muito alinhado, né, com relação Isso é à ótimo. criação do nosso filho, né? Eu chamo atenção e ela não questiona, e vice-versa. A gente é muito alinhado com relação a isso, para ser firme. A gente está criando um homem que tem que ser provedor, tem que ser firme, para respeitar uma mulher, para amar uma mulher e cuidar dela. E eu fico pensando assim, muitas vezes eu falo assim, cara, se fosse só minha mulher para cuidar, se fosse só minha mulher para ter que educar, tem coisas que é eu que tenho que chegar e falar assim, cara, é isso. E tem coisas que é ela que fala, ainda mais no dia a dia, ajudar nas tarefas, ajudar, ensinar, educar ali no dia a dia, é a mãe que acaba cuidando. Então, assim, gente, é muito pesado, porque a mulher em si, ela já tem muitas tarefas, ela já tem muita coisa, né? Já tem que trabalhar, vocês trabalham, vocês cuidam do lar, cuidam do filho, cuidam da casa, cuidam de um monte de coisa, e ainda tem que fazer essa dupla jornada aí, de ser pai, de cuidar, de ser mãe. Então, assim, gente, os pais aí, que são pais, né, vocês estão vendo, não é fácil, né? Assuma a sua responsabilidade, cuide do seu filho, não seja só um cara que tem um filho, mas seja um cara que
Que só é tá pai o nome na presente, certidão. só tá o nome, só registrou, Só né? registrou. Então, assim, eu vejo isso muito acontecendo e a gente precisa de falar um pouco mais sobre esse assunto mesmo, porque senão vai caindo na rotina e a galera acaba deixando, esquecendo e não é fácil. A não conta é fácil. uma hora vai chegar. E a Uma hora vai chegar. mãe, ela não consegue exercer essa falta que um pai faz, né? Não consegue. A criança, Nada, ela... né, É a substitui mesma coisa figura se de o um filho pai. fosse criado só pelo pai. Exatamente. A Não criança, dá. ela se apega a figuras que ela vê. Por exemplo, o mais pequeno, quando teve essa separação, ele buscou visualizar o meu pai como o pai dele, porque essa falta era muito grande, né? Então, assim, o carinho, o amor que ele sentia pelo meu pai já era muito grande. Hoje é mais forte ainda, né? Ele olha o meu pai como o super-herói dele. Toda criança tem esse apego, Toda né? criança tem uma figura masculina. Quando, na que ela se espelha. verdade, se não for o pai, é alguém. é alguém próximo, né? É alguém. E Por pra isso que tem que ter, né, gente? Tem. E para a mãe é muito difícil você ver seu filho chorando, querendo o pai. Aquilo ali te rasga o coração. Nossa. Aí você se pergunta assim, como que existe uma pessoa tão insensível e como você não percebeu? Porque o filho te liga, te procura. Se meu filho me ligar aqui agora, eu vou correndo. É a É a prioridade. prioridade. Meu filho liga, ele não é ouvido, ele não é atendido. Ah, não. Então isso dói muito, isso corta muito o coração. A gente fica... Você sofre pelo filho. Você sofre pelo filho, Pelo você filho. se sente impotente. Aí você se pergunta, onde foi que eu errei? Entendeu? Então é muito difícil, é um tema bem sensível mesmo, que a gente precisa falar. As responsabilidades, elas são muito atribuídas à mulher, quando na realidade é o papel dos dois. Com Porque certeza. quando tem um homem cuidando do filho, fala, ai, que lindo, nossa, tão bom, oh, tão bom. É E ele tão, não tá- é tão incomum que quando você vê um homem, mesmo em um casal Exatamente. separado, que é pai, é admirável. É admirável. É louvável. Você fala assim, cara, esse cara é homem, esse cara é Esse responsável. cara é... Porque não é comum, gente. E eu Não é tenho comum. duas experiências, Peter, porque da mesma forma que tem um que não é, tem o que é, e a minha filha é prioridade na vida dele, na vida dos avós, Que é do primeiro casamento. que é do primeiro casamento. Então, assim, não é justificativo uma separação. e os outros você olham- tem os dois extremos. Então. Tem dois extremos. Aí o outro fala assim, ai, Tata, você vai lá pro seu pai, que é aquele Nossa. peso, assim, que... Aí ele fala assim, eu acho que o meu pai vai vir me buscar. E o pai marca, aí não vem. Então aquilo para uma criança é muito frustrante. Ele cria uma expectativa muito grande, Nossa, Deus. né? Então, assim... É duro, hein? Tem uma frase que fala, né? Quem muito se ausenta, um dia passa a não fazer falta mais. E não faz mesmo, Não porque a faz. criança deixa de sentir, ela se apega às outras coisas. A criança, ela se apega muito a quem dá carinho, a quem dá amor e atenção, né? Exatamente. Então, isso é um fato, né? E daí eu pergunto, quando chegar lá na frente, que olhar para trás e falar assim, mas meu filho não me liga. Você ligava pro seu filho? Meu filho não se preocupa comigo. Você se preocupava com o seu filho? E aí é onde entra um conflito, né? O filho não tem a obrigação de cuidar de quem não cuidou dele, né? Mas Infelizmente. você sabe o que é o meu maior receio com relação a isso? É se essa pergunta não acontecer. Porque se ele já não foi presente, Então, eu se ele não falei, foi... quem muito se ausenta. Ele não vai se Ele não preocupar, tem essa mesmo lá na consciência. frente, ele não vai ter essa consciência. Não vai ter. É. Vai achar que fez muito Porque, ainda. ainda vai achar que fez muito. Vai achar que fez muito. Porque a gente vê casos, assim, eu Vê. vejo casos de pais que tiveram filhos e tal, e cresceu, e o filho cresceu distante, ele distante do Do pai. pai, e casou de novo. Eu vou falar, o meu irmão viveu, quem criou ele foi meu pai, minha mãe casou, e assim, o meu pai, o pai do meu irmão não é o mesmo Do que o meu pai, né? Uhum. Então minha mãe também foi mãe solteira, mas assim, ela já conheceu meu pai, meu irmão tinha 1 ano. E assim, como não teve esse vínculo, esse amor, esse afeto, por mais que ele foi responsável de pagar a mesada, tudo, mas não teve essa ligação. Então hoje também, aí nasceu o neto dele, que é o filho do meu irmão também não teve uma ligação. Então assim, eu acho que lá na frente essa pergunta, essa sensibilidade, ela não vai existir, porque ela nem existiu no começo, imagina depois que cresceu.
Talvez Ele não vai ter sinta nem o isso, direito de fazer essa pergunta. mas eu sinta isso pela velhice, né? Só se mudar, só se Jesus tocar no coração e ele Jesus chegar lá na toca. frente e converter e falar assim, cara, Jesus toca, um que dia vai ver o cagada que eu fiz na confronto. minha vida. Eu não fui E um pai de reconhecer, verdade. né? E reconhecer Tomara, isso. tomara, eu espero que Reconhecer sim, até mas mesmo para mudar, né? Olhar É. para o filho com carinho, com amor. Nunca é Eu tarde ainda para mudar. eu tenho fé Esperança. ainda que a minha filha ainda vai colher muita. glória a Deus. Eu tenho fé. Eu oro para isso. Eu também. Acho que meu maior sonho é que meus filhos sejam felizes, sejam boas pessoas, independente da escolha deles, né? Que a gente acha que filho é a extensão da gente, não é. Quero criar filhos bons para o mundo mesmo. Sim. Ô, Cris, Sim. você e seu ex-namorado, que é o pai de sua filha, você dá liberdade para ele ser o pai? Porque tem mães que também não dá liberdade, que isola, né? Que fecha, que não Cometem dá, né? alienação. Que evita, né? Não, eu sempre dei abertura. Quando eu descobri que estava grávida, né? Eu avisei, falei assim, olha, tô grávida. Falei, porque como a gente não estava junto, se quiser, pode fazer teste de DNA. Ele, não, eu sei que é meu. E eu falei assim, nós não estamos juntos, mas você é pai e eu sou mãe. Faz o seu papel e eu faço o meu. Entre nós somente é criança. Então eu sempre deixei ele aberto. Sempre falo, ele não mora em Iturama. Quiser buscar, busca. Quer passar um final de semana? Fica com ela, pega nas férias. Seja pai, seja presente. Porque isso é muito importante na formação dela. O meu papel, eu sei que eu estou desempenhando. Sim. E assim, o outro eu já não posso obrigar, não posso fazer Sim. a parte do outro. Mas o meu eu sempre fiz Você sempre e dá essa deixo liberdade. abertura para ele fazer o dele também. E aí ele faz, ele cuida, vem. Ele vê menos, como ele já não mora aqui, então assim, nas férias, a cada 6 meses, ele vê que ela vai pra avó, Cada 6 meses. por aí. E aí a Mas avó é demorar em busca. outro país, né? O visto ainda dá trabalho para... Então, eu Calma dou... que tudo vai dar certo. Deve ser outro país. Porque 6 então. meses sem ver o filho, né? Então. Muito longe. Uma filha ainda, menina. Nossa, tanto que menina. É apegada ao pai. Nossa. Então. Mas assim, eu dou abertura, né? Eu sempre disse, você é pai, Importante é não seja fechar pai. as portas. Né? Isso. A minha parte eu faço, né? Ô, gente, mas vocês têm uma maturidade muito grande. É real isso mesmo. Vocês não estão com conversa, não? Não. Não é porque tá real. gravando, não. Não. Ô, gente, porque assim. Que a coisa mais importante que tem para nós são os nossos filhos. E a saúde mental deles é muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Entendeu? Então, mental, se você dá amor, você vai receber amor. Se você dá perdão, você vai receber perdão. Agora, se você ensinar o seu filho porque fulano fez isso, eu sempre falo para minha filha, sempre faça o bem, algo para alguém sem esperar nada em troca da outra pessoa, porque a gente dá aquilo que a gente tem, porque o que você vai colher não vai ser da outra pessoa, vai ser de Deus. De Deus. Então, uma coisa que eu sempre falo para ela, entendeu? A gente tem que tratar bem, independente. Mas fulano, por exemplo, filha, você mandou mensagem pro seu pai? Mãe, eu mandei, mas ele não me responde. Mas manda uma hora, ele responde. Olha aí, gente. Entendeu? Mamãe, mas meu pai não gosta de mim. Eu falei assim, talvez ele tá trabalhando, ele tá ocupado. Mas para ficar postando coisas no Stories, ele tem tempo. Porque ela já tá com 12 anos, Ela né? já questiona, Por ela já isso que eu tô sabe. falando, não adianta a gente querer fazer alienação. Eles, por si só, eles percebem. Eu falo, filha, hoje é aniversário do seu pai, você mandou parabéns para ele? Mamãe, depois eu vou lá, filha, você já mandou 9h da noite. Esqueci. Mandou? Tô mandando. E ele vai, entendeu? Valéria, não tenho raiva do pai da minha filha, hora nenhuma. Eu dou graças a Deus, eu glorifico a vida dele, porque ele deu a coisa mais preciosa do mundo, que é a minha filha. Entendeu? Se você falar para mim, você já discutiu, você já brigou com o pai da sua filha. Não. Nunca. Mas eu sempre deixei ele, as portas abertas. Se ele quiser entrar, ele pode entrar na vida dela a hora que ele quiser. Entendeu? Ela tá lá, cheia de amor, cheia de carinho para dar. Entendeu? A gente tem que ensinar para os nossos filhos. A gente tem que criar filho para Deus. A gente tem que criar os nossos filhos no caminho reto. A gente não tem que criar nossos filhos para o mundo, porque o mundo
jaz do maligno. É. Entendeu? Então, eu ensino a minha filha a tratar o mal com o bem. Entendeu? Melhor ensinamento. Parabéns. Sim. Você entendeu? E a gente ser cristão não é que dizer que a gente tem que ser trouxa. Entendeu? Porque muitas vezes, você é cristão, porque às vezes o cristão é se afastar para ver as coisas de longe. Entendeu? Então, uma coisa que eu sempre falo, eu sempre dou conselho, porque eu tô sempre com pessoas, né? Gente, ensina seu filho no caminho reto, você vai colher frutos maravilhosos. Entendeu? E sempre fala pro seu filho fazer o bem sem precisar. Eu só vou fazer o bem para aquela pessoa porque ela vai me dar alguma coisa em troca. Ou porque ela me fez o bem. Porque ela me fez o bem. Porque aí fica fácil. Você me perguntou aí com sinceridade, mas nem sempre você consegue ter uma conversa madura, principalmente se a outra parte não quer, né? Então, às vezes, a gente se estressa, a gente extrapola, tudo é um processo, né? Principalmente em relacionamentos que terminaram de forma turbulenta. E a terapia auxilia muito. Auxilia demais, principalmente a você ter essa maturidade, a você ter mais calma para conversar com a outra parte, quando aí você não tem um retorno, né? De vez em quando saem umas faíscas, porque é normal, não sou de fé. Você buscou a terapia porque estava muito pesado? Depois eu vou te Tá. passar o nome do meu terapeuta. Ele é ótimo. Não, ele é ótimo. Tenho certeza que você vai gostar dele. Todos vocês fizeram terapia? Eu fiz Principalmente porque... fez, Cris? Não, não cheguei a fazer, não. Eu fiz porque eu cheguei Não. num momento, assim, de esgotamento emocional Meu muito terapeuta é o grande. Espírito Santo. Exatamente. O Mas meu a foi terapia esse. auxilia O muito. meu é o Espírito Santo. A terapia auxilia, assim, demais. Autocontrole. Tem coisas que Mas você tem- fala pro seu terapeuta Precisa de que um você não profissional, né, gente? que você fato. precisa, principalmente em processos em que mas só você é conhece, viável, Claro. só você sabe a dor, só você sabe o peso, só você sabe o seu fardo, né? Sim. E tudo é um processo, principalmente o perdão. Pra gente ser perdoado, a gente tem que Se perdoar, perdoar. só que é um trabalho, né? A gente não é Perdoar é uma Jesus ação, Cristo. E não é Jesus Cristo. Você toma um tapa na cara e automaticamente você vira e dá o outro. A gente tem um processo. Você tomou uma pancada aqui, peraí, deixa eu levantar, deixa eu respirar. Ô, Vitória, E- você tem 25 anos. Tenho Só que 25. você já viveu. Você é guerreira, Essa é a né? verdade. Eu acho assim, cara, com 3 filhos, você já teve 2 casamentos, você foi mãe 12. 14 anos, 13 anos, você engravidou, o filho em UTI, né? Hoje você tem que arrastar tudo isso. Eu não tô falando que a vida de ninguém é fácil, e nem que a do outro é mais difícil, não, mas eu concordo totalmente que a sua vida foi muito mais difícil, desafiadora e traumática do que a maioria das meninas que tem 25 anos hoje. As meninas da minha idade estão no auge da sua formação, sim. estão indo agora. Você olha isso de fora. Eu olho isso de fora. Estão indo para o mercado de Não é trabalho, fácil. estão Precisa de terapia mesmo. Precisa. Precisa de terapia, precisa de Jesus, precisa de Espírito Santo, Precisa de precisa de tudo, família, precisa de precisa família, de abraço, de de acolhimento. Apoio. Gente, não é Gente, fácil. o apoio ele é fundamental. Fundamental. Então, Ele é assim, fundamental. e às vezes você não tem um apoio externo. Às vezes você não tem a família, não tem. E às vezes é uma terapia mesmo que vai resolver e vai ter alguém para A te gente escutar. usa as e- armas que tem. Quando eu chego lá e ela fala para mim, olha, você precisa dar a função dele, senão você não consegue. E aí você fica, ai, não, mas se ele não quer, não, é responsabilidade dele. Aí eu paro, não, é verdade. Hoje você se orgulha da mulher que você se tornou? Eu me orgulho. Graças a Deus, meu pai fez 3 filhas muito honestas, né? Tem as minhas irmãs. Conheço. E a gente somos 3 personalidades totalmente diferentes, mas que nós temos pensamentos muito, muito próximos, né? Eu penso assim, que dentro da minha realidade, com 3 filhos, hoje eu estou construindo os meus sonhos, coisas que eu achava que para mim não tinha jeito, Deus foi lá e me abençoou, né? Eu consegui conquistar minha casa própria, Olha né? aí, Após que
o término do meu relacionamento, estou aos poucos conquistando as minhas coisinhas, Que bom. tendo os planos, metas, estudando, não paro, eu quero muito ter coisas novas, diferentes, né? Eu sempre soube que, por mais que a minha realidade fosse dura, eu queria melhorar. Eu quero melhorar, quero ser melhor pelos meus filhos, Sim. eu quero ser melhor para mim mesma, eu quero chegar lá na frente e falar, não, tudo que eu consegui, tudo que eu construí foi pelo meu esforço, foi pelo meu merecimento, foi com Jesus, né, que me deu força, e sem passar por cima de ninguém, sem trapacear, né, que hoje em dia é muito difícil, você conquistar suas coisas sem passar por cima de ninguém, Sim, né? Porque hoje em dia as pessoas... É possível, mas É é um possível, caminho mais estreito, longo, mais difícil. Exatamente. Mas eu me orgulho, sim, da mulher que eu sou. Não tenho vergonha, hora nenhuma, de falar que eu sou mãe, que eu tenho 3 filhos. E as pessoas que se aproximam de mim também se aproximam de mim sabendo que eu sou mãe, que meus filhos são minha prioridade. Sim. E que a minha vida gira em torno deles, né? Não tem nem como ser diferente. Eu acredito que a mulher é salva pela maternidade. Eu fui salva em vários momentos da minha vida. E é isso, eu quero chegar muito longe, eu quero voltar aqui e contar para você que eu consegui, que eu me formei, que eu tenho ensino superior, que eu me desenvolvi, que eu fui para fora do país. Eu sempre acreditei muito na sua capacidade, Vitória. Por que eu tô falando isso? Eu conheço a Vitória, gente, de quando ela era uma das minhas alunas na igreja, que eu era professor das crianças, né? Eu tenho 38 anos, a Vitória tem 25, a gente tem 13 anos de diferença. E ela e a irmã dela, né, tinha assim a capacidade de raciocínio e de potencial que vocês duas tinham, que eu dava aula para vocês duas. Elas eram as primeiras da sala, muito inteligente, muito comunicativa. Então, assim, desde pequenininha, seu pai criou vocês muito bem mesmo, vocês tinham princípios, valores, ela era lá na igreja que eu dava aula. Então, assim, eu já via e falava assim, cara, essas meninas é muito inteligente, essa é muito desenrolada, muito esperta. Então, assim, eu sempre vi você com essa capacidade, né? Você teve, no meio do caminho, algumas coisas que te trouxe mais prioridade, né? E talvez, eu não vou falar que te atrasou a chegar onde você quer, mas te trouxe alguns empecilhos, né, que foram prioridades naquele momento, mas eu tenho certeza que, pela sua capacidade e pelos seus sonhos, seus objetivos, não tem nenhuma dúvida, se você quiser, você vai chegar e vai alcançar tranquilamente, porque você, sua família, suas irmãs são acima da média. Isso daí eu sempre vi isso, desde lá de pequeno. Então, parabéns. Obrigada. Esse fardo que você está carregando aí é pesado, mas você é forte. Exatamente. Deus não dá um fardo que a gente não consegue carregar. E a nossa história serve de testemunho, né? Com certeza. Para as outras pessoas ver que é possível. Que quando a gente se encontra num beco sem saída, tem a luz no fim do túnel, né? Sim. E que tudo passa, gente. Se tem uma coisa que eu aprendi... Tudo passa. Tudo passa. Independente... Até as uvas. Até as uvas Até a uva passa. E é isso. Ser mãe é desafiador, mas é uma recompensa que você recebe num sorriso, num abraço, num eu te amo. Ah, é bom. Acalenta a alma. É uma bênção. É um amor fora do comum. Não tem amor... É realmente o único amor que é incondicional. É um amor que é incondicional. Eu falo para todo mundo, eu sou pai. E eu acho que pai... Eu sou um pai, assim, apaixonado. Sou apaixonado mesmo pelo meu filho, sou apaixonado em ser pai. E eu acho que o pai, o amor dele, talvez, no máximo, a metade da mãe. Como quando um pai ama demais. Quando um pai ama demais. Porque a gente gera uma vida dentro da gente, algo... Gente, é diferente. É surreal. É incrível. Olha, a partir do momento, não sei se foram com vocês, aquele ser humano mexendo dentro de você, depende de você. O que você falar, o que você comer, vai tudo ali. É mágico. Eu curti cada dia, cada mês, eu sinto saudade. Porque a minha filha, ao contrário de muitas, eu dormi,
tranquila, não teve cólica. Deus me abençoou até nessa Foi parte. maravilhoso. Mãe, você passou uma noite em claro? Não, dormi todas as noites. Ai, que bênção. Nossa, Ai, que bênção. Não que teve- privilégio! Pô, Gente, dormi todas as noites. Ela foi uma criança que quase não ficou doente. Por isso que eu falo, porque essa coisa de pai e mãe, você gerar, o pai gera pelo coração, a mãe gera aqui, ó, É. aqui no coração. Gente, olha, a gente está partindo para o nosso final. Acho que a gente teria assunto aqui para falar muito, né? Todas vocês têm muitas histórias, né? Tem muito incentivo, muito aprendizado para passar para todas as pessoas que estão assistindo, para as mamães que se conectaram com a história delas, né? Você que está assistindo também, comenta, né, no vídeo o que você achou, se você também já passou por isso. E você que vai ser mãe, né? Escolha bem também o pai que será do seu filho. Obviamente a gente não sabe, não tem bola de cristal, né? Ninguém vê essa Mas descrição. assim, vocês verem que hoje todas elas, né, a maturidade que trouxe para elas, trouxe a prioridade da vida delas, entender quem elas são, entender que existem coisas mais importantes do que simplesmente o relacionamento, que é se amar em primeiro lugar, que é cuidar delas mesmo, e depois do filho, né? Então, fico muito feliz, né? Eu queria que vocês trouxessem aqui, né, uma mensagem que vocês pudessem... Imagina que vocês fossem mandar uma mensagem para todas as mamães. E ia chegar no celular de todas as mães do mundo. Qual seria a mensagem da Valéria? O que você mandaria uma mensagem para chegar no celular de todas as mães? Mãe, jamais desista do seu filho. Tá difícil, mas jamais desista. E sempre siga seu filho no caminho reto. Não desista. Tá difícil? Coloca o joelho no chão, ora, porque Deus honra. Não há coisa mais forte do que a oração de uma mãe. Uma mãe de joelho no chão, o inferno treme. Então, jamais desista do seu filho, porque nós, mães, a gente criou o filho para Deus, entendeu? E não para o mundo. Amém. E você, Vi? Qual mensagem você deixaria para todas as mães que fosse chegar no celular de todo mundo? Qual que seria a mensagem da Vitória hoje? Nossa, essa pergunta aí foi bem reflexiva. Como domingo, né, hoje é o Dia das Mães, eu gostaria de parabenizar a minha mãe, uma mulher muito guerreira, que eu tenho muito orgulho. Mãe, a senhora me inspira, a senhora me motiva, a senhora é minha principal torcedora. A senhora está ali na arquibancada torcendo pelo meu sucesso. Então, gostaria de falar que eu te amo muito, que a senhora é minha maior inspiração. Se eu for 1/3 da mulher que a senhora é, eu serei muito feliz. E a todas as mães, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães. Por mais que os dias parecem ser nublados, né? O dia ele vai surgir como um raio de sol. Então, sempre, sempre levanta, agradece a Deus e vai para mais um dia, que tudo vai ficar bem, tudo passa. E é isso. Nossa, que bom. Cris, qual seria a mensagem que a Cris mandaria para chegar no celular de todas as mães? Complementando do que as minhas colegas disseram, é isso. Não importa a situação que você esteja, uma hora vai passar. Se mantém firme, coloca Deus na frente de tudo, antes de tudo Deus, e se cuide, porque antes de você cuidar de alguém, você precisa estar bem. Se você não estiver bem, você não consegue cuidar de nada. Então, Deus acima de tudo, você... E fica firme, que uma hora vai passar. Não importa a fase que esteja, uma hora vai passar. Se você tem propósito, se você vai estar fazendo por onde dá certo, uma hora vai passar. Uma hora passa. Não importa o tempo, vai passar e você vai vencer. Tudo passa. Tudo passa e tudo chega. Glória a Deus. Até o uno passa. Tirando o que ela disse aqui, eu também queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né, de Turama, de Minas, do Brasil inteiro. E do mundo. E Porque nós vamos mundo. chegar em muitos Todas. lugares.
e do mundo. Inclusive, Mãe, feliz Dia das Mães para você. Obrigada, viu, pelo carinho, tá? Por tudo. Porque foi do seu jeito, mas cheguei aqui. Deu o melhor dela, tem certeza. Eu, você, olha a pessoa que eu me tornei. Brava. Forte. Gostei da senhora. Forte, uma mulher forte. Tá? Pelo e carinho. cacto, como você disse que é um cacto, Gente, ele você já sobrevive vira flor sem de água, cactus, né? tanto que é bonito, gente. E sobrevive sem água, tem uma Sem resistência água, muito grande. Resistente. E a Cris também, ela seria uma modelo perfeita, ela é muito linda, principalmente Linda, pessoalmente, olha, eu gente. sabia que era linda por Ela é fora, mas linda. ela é linda por dentro. Por dentro, Não é né? fake, tá, gente? Não é, gente. Não Ela é linda mesmo. Vai ficar sem maquilagem, vai ficar linda. Olha a beleza natural. Você é Isso muito aí. bonita. Obrigada. Tenho certeza que você ia ser uma modelo de muito sucesso. Olha, Sim. mas assim, tá em tempo ainda. Sim, até o pessoal da agência me procurou um tempo e falou assim, agora vem você e sua filha. Mas assim, agora no momento eu tenho outros propósitos, As outras prioridades Isso, mudaram. outras prioridades. Então assim, no momento eu tô tranquila, eu tô realizada. Assim. Realizar, mas Tô- você é linda. Obrigada. Bebês, olha, muito obrigado pela presença de todos vocês. Parabéns a vocês, mamães. Amor, traz aqui as nossas rosas, né? Eu quero parabenizar também a todas as mamães, tá? Quero parabenizar a minha mãe que me criou com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, tá, mãe? Beijo, te amo. Meu amor, vem cá. Vem cá, você não pode ficar de fora dessa, né? Aqui, gente, ó. Essa daqui é a mamãe linda, vocês já conhecem a Maria Milene, tá? Uma super mãezona mesmo. Eu falo pra ela que ela é uma mãe não só maravilhosa, mas ela é uma mãe batalhadora, guerreira e é uma mãe muito amorosa, que a gente é muito alinhada. Eu sou muito feliz na escolha que eu tive para ser a mãe do meu filho, né, meu amor? Então, feliz Dia das Mães para você também, tá? Te amo. E eu quero Aproveita. desejar também a vocês um feliz Dia das Mães, feliz Dia das Mães para todas as mamães, para minha mãe também, para minha sogra, feliz Dia das Mães. Bebês, aqui, uma lembrancinha para vocês. Uma flor para uma flor. Peter, uma flor para uma flor. Obrigada. E Também desejo a todas as mamães um feliz Dia das Mães. Para minha mãe também, que é uma mulher incrível, que sempre me ensinou a ser forte. Ela é o meu espelho e eu queria falar que eu amo muito ela. chegamos ao fim de mais um Pod Peter. Obrigado para você que ficou aqui com a gente até agora. Comenta o que você achou, tá? Dá aquele like, dá aquela curtidinha. Agradeço a todos os nossos parceiros patrocinadores e vamos brindar esse momento. Feliz Dia das Mães, bebê! Feliz Dia das Feliz Mães. Dia das Mães. Tamo junto.